Nós temos meditado junto à palavra de Deus. Nós temos feito com um tema, é um tema sobre as falas da cruz, as palavras da cruz. Nós já estamos na quinta fala, nós já falamos sobre o perdão, nós já falamos também sobre a salvação, nós já falamos sobre o amor de Deus. Ouvimos o presbítero Jessé falar sobre o desamparo na vida de Cristo, no momento em que Ele leva sobre si a culpa dos nossos pecados. E hoje nós vamos falar do sofrimento. Para falar do sofrimento, é falar exatamente desse verbo que se fez carne. A humanidade de Cristo, que em razão do sofrimento e da dor, do verter de um sangue na cruz do Calvário, pôde pagar a culpa do meu e do seu pecado. Nós preparamos um vídeo. Esse vídeo nós queremos passar para você assistir. Nós vamos assistir, acompanhar. Você pode achar que é um vídeo forte, é um vídeo com algumas cenas retiradas do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e destaca exatamente o sofrimento, a dor do nosso Senhor, no alto preço que Ele pagou na cruz do Calvário em favor da minha vida e da sua vida, pagando lá o justo pelos injustos, o preço do nosso pecado. Vamos assistir esse vídeo, que é rápido, de 3 minutos, para você poder identificar um pouco da intensidade da dor padecida, do sofrimento enfrentado pelo nosso Senhor Jesus. Cenas do sofrimento real que Cristo enfrentou, além desses outros tantos que vieram também nos açoites, na zombaria da multidão, no falso testemunho dado, na negação de Pedro, na traição de Judas. Muito sofreu o nosso Senhor.
E o nosso texto de hoje, que retrata exatamente a humanidade de Cristo, e Cristo só sofreu, sendo Ele homem-Deus, porque Ele tinha a sua humanidade. Na nossa reflexão de hoje, nós queremos fortalecer a humanidade de Cristo, que é o que deu a Ele a possibilidade de padecer, de sofrer, de ser moído, em razão dos nossos pecados. Tenho sede, é o texto de João, capítulo 19, verso 28. Eu quero ler com você esse texto, na nossa projeção. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Isso não é apenas um clamor de Cristo, não é apenas uma oração, uma prece, é de fato a confirmação da sua humanidade. Estamos no fim da crucificação aqui. O espetáculo da crucificação está se encerrando. O momento de dor, de sofrimento de Cristo e dos malfeitores é intenso. A morte vem se aproximando. Essa é com certeza a hora das trevas, o momento em que o céu escurece, que as pessoas começam a ir embora, que as pessoas começam a perceber que o espetáculo está acabando, o espetáculo da crucificação está chegando ao fim. A morte do crucificado está próxima. E no meio das trevas e com a escuridão chegando sobre o Gólgota, o Senhor Jesus vai declarar o seu cansaço, vai confirmar a sua humanidade, vai demonstrar que a aflição está exigindo dele, exigindo do seu corpo, está desgastando os seus recursos clínicos, ele está se definhando, está muito próximo da morte, o sangue está quase todo vertido. Ele então vai fazer essa declaração preciosa: tenho sede. O sofrimento de Cristo, o alto preço que Ele pagou para poder ser moído em razão dos nossos pecados, para levar sobre si o peso, a culpa da nossa iniquidade. Temos que destacar a humanidade de Cristo. Por muito tempo a igreja discutiu sobre a natureza humana e a natureza divina de Cristo, e de fato Jesus era o Deus homem, era filho de Deus, era filho também de Maria e José, era aquele que veio e nasceu de uma virgem, é aquele que veio como Deus e exerceu o poder como Deus, como nós meditamos pela manhã, no controle que Jesus teve sobre o vento e o mar. E os discípulos então lhe perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é aquele que nasceu vindo do Pai à terra, é Deus habitando conosco, andando entre os homens, vivendo entre nós. Mas ele é ser humano, e é preciso que fosse ser humano, porque um Deus não pode morrer, e para padecer e verter sangue e se entregar em favor do perdido, é preciso que esse Deus morra, ele se entregue, ele se sacrifique. E esse texto nos mostra essa verdade. E os estudiosos bíblicos buscaram na Bíblia a fundamentação, e no 4º século da era cristã, eles então conseguiram confirmar junto aos seus credos apostólicos, junto aos seus concílios, de que de fato há muito na Bíblia que testemunha para nós de que Jesus é Deus, mas de que Ele também é homem. A humanidade de Cristo, de Jesus, se revela nessa expressão: tenho sede. E dentro dessa expressão, nós vemos que só o Deus homem poderia verter o sangue inocente, que pudesse purificar o pecado dos pecadores. É preciso que Jesus fosse homem, porque sendo Deus ele não morre, sendo Deus ele não padece, sendo Deus ele não sofre, sendo Deus ele não sangra, sendo Deus ele não pode dar a vida. Mas no momento em que ele se esvazia de si mesmo e assume a forma humana, no momento em que o verbo vira gente e habita entre nós, ele agora vem nos encher da verdade e da graça de Deus, que em tudo vai nos fazer seus filhos, seus discípulos, quando ele pagar na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. O sofrimento de Cristo é aquele que revela que Deus, por amor,
assume a forma de ser humano para perdoar os nossos pecados. A humanidade de Cristo desde o nascimento. No nascimento, ele nasce de uma virgem, ele tem uma gestação normal de 9 meses. Ele tem um parto normal em Belém, depois de uma viagem. Depois ele vai viver como menino, vai ser circuncidado, como todo menino judeu. Ele vai também crescer, diz o texto bíblico, crescer em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Esse vai desenvolver assim a sua vida. Na sua vida ele vai expressar fome. Logo depois do período de jejum e oração no deserto, no momento de ser tentado pelo diabo, Jesus tem fome. Jesus tem sede na cruz, Jesus tem sede diante do poço junto à mulher samaritana. Ele pede que ela lhe tire também um pouco d'água. Jesus tem cansaço e tem sono, atravessando o mar da Galileia, e mesmo em uma tempestade, ele dorme no porão do navio, no porão do barco. Jesus tem características de humanidade, porque ele chora quando ele se entristece pelo luto na morte de Lázaro. Jesus é aquele que de fato expressa características de alguém que sente as dores da sua humanidade. Ele tem dor, ele tem sofrimento, ele tem angústia no jardim do Getsêmani, ele sente a força dos cravos, o peso e a dor da coroa de espinhos, sofrimento de Cristo, Jesus em favor do perdido. Esse texto nos revela essa grande verdade. Foi preciso que ele sofresse, ele sofreu e padeceu em favor de nós. Sofrimento que nos oferece salvação. O amor de Deus em Cristo promove um sofrimento que nos oferece salvação. Ele é a oferta perfeita dos nossos pecados. Somente sendo homem, somente vertendo sangue, poderia o nosso pecado ser purificado. Nós encontramos algumas verdades nas Escrituras que nos ensinam essa preciosidade de um Deus que, em razão do seu sofrimento, oferece para nós tão grandiosa salvação. Ele é a oferta perfeita, é o sangue puro, pago, derramado em favor do ímpio, do pecador, do malfeitor. Ele é aquele que, de fato, nos ama. Ele é o Cordeiro de Deus, diz o texto, na boca de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou ainda, na proclamação do anjo, que vem comunicar a Maria e a José o nascimento de Cristo, e ele então, esse anjo, vai dizer e vai proclamar, e ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em razão da sua morte, em razão do sangue que ele verteu, em razão da purificação dos pecados, em razão do seu sofrimento, que os nossos pecados são purificados. A oferta perfeita, a oferta eficaz, o sangue que purifica o pecado, sangue justo, sangue inocente. Mas podemos dizer ainda que o Senhor é aquele que de fato nos ama, e o seu sofrimento, além de nos trazer salvação, é o sofrimento que o torna nosso intercessor. Só pode interceder pelos homens com eficácia aqueles que de fato se identificam com o homem. Só aquele que padece as dores que o ser humano padece, só aquele que sente a angústia que o ser humano sente, só aquele que passa pelas necessidades que o ser humano passa, só aquele que vive as dificuldades que o ser humano vive, pode de fato interceder em favor desse ser humano com eficácia. Pode agraciá-lo com amor e providência, pode supri-lo com bondade e graça.
É preciso que Cristo sofresse. Era preciso que Ele, na sua natureza humana, padecesse as dores, para que Ele pudesse, de fato, trazer sobre nós a graça. No fim do ritual da crucificação, em um estado de fragilidade, de aflição, de tortura, de dor, de angústia, de esgotamento físico, num estado já onde as mazelas da dor e do sofrimento estão sendo sentidas pelos crucificados, Jesus vai erguer a sua voz, vai se identificar com a humanidade, vai pedir água, vai falar da sua limitação e necessidade humana, para que o ser humano saiba que ele padeceu como nós padecemos, que ele sentiu como nós sentimos, que ele ficou esgotado como nós às vezes ficamos esgotados. É mais uma evidência da sua natureza messiânica. Quando nós olhamos para Isaías 53, nós vemos o profeta dizendo que ele seria moído por causa da nossa transgressão, e as suas pisaduras causaria a cura da nossa alma, de que o Senhor Deus, punindo no justo o pecado dos injustos, para torná-lo salvador daquele que crê, iria se agradar em moê-lo e em fazê-lo enfermar até a morte, e essa morte é a morte de cruz, é a morte dolorosa, e é por isso que a Bíblia diz que assim Ele nos amou e padeceu e sofreu por nós, dando a sua vida, entregando na cruz do Calvário em nosso favor. Tenho sede, a revelação da humanidade de Cristo, que caminha para o momento de padecer, de morrer em razão dos nossos pecados. Quem melhor poderia interceder por nós do que aquele que de fato identifica as nossas mazelas, as nossas necessidades, as nossas dores? Quando passamos por aflições, quando passamos por temores, quando passamos por lutas ou angústias, quando a vida exige de nós que venhamos a dar tudo que temos, e entramos num esgotamento físico, ou emocional, ou psicológico, o Senhor Jesus é bem capaz de compreender todas essas coisas, e dar a solução na medida certa para cada uma delas, porque Ele também as viveu, Ele também se identificou com elas, Ele também passou por essas dores, por essas lutas, por essas dificuldades. Ele é aquele que sabe de fato o que sentimos, quando rola no rosto a lágrima. Nosso desejo, nossa oração, é que o Senhor contemple o seu coração sempre, contemple a sua vida, contemple a sua dor, contemple a sua necessidade, e leve para você a graça que só Ele tem, por entender das nossas lutas. Por isso Ele intercede por nós. Hebreus, no capítulo 9, verso 14, verso 28, diz que Ele traz uma intercessão, um clamor constante pelo seu povo diante do Pai. Intercede por nós. Pede de Deus o socorro, o auxílio, o cuidado, o carinho. Pede de Deus a direção, pede de Deus o alento, pede de Deus a força, pede de Deus o suprir das nossas necessidades, porque Ele bem sabe da nossa dor. O Senhor é capaz de medir a nossa dor, e aí Ele nos conclama a orar, a buscar a sua presença, a buscar a sua face. Quando em Hebreus, no capítulo 4, verso 14 a 16, a palavra do Senhor vai nos ensinar e vai nos apresentar o Senhor como o sumo sacerdote, aquele que leva diante do Pai as nossas preces, aquele que apresenta diante de Deus as nossas lutas e aflições. Em Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, o autor da carta aos Hebreus vai então nos dizer: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cada momento que vem diante de nós um obstáculo, uma luta, uma dor, uma angústia, um sofrimento, devemos nos colocar diante de Deus. Cristo, por meio de Cristo, alcançaremos do Senhor graça em ocasião oportuna. Ele há de agir por nós, Ele há de agir em nós, Ele há de agir através de nós, Ele há de fazer aquilo que a nossa vida necessita, de maneira que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mas, meus queridos, há uma outra grande verdade que eu quero levar você a refletir nesse momento. Você confiaria em um Deus que sangra? Quando nós falamos de Deus e quando nós vimos os filmes sobre deuses e quando lemos os contos sobre os deuses gregos, nós vemos que os deuses são aqueles que se orgulham de não morrer, são aqueles que se agradam de receber sacrifício, de receber holocausto, de receber as oferendas, as ofertas que os seres humanos possam fazer. O nosso Deus não. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia é o Deus que se sacrifica por nós. Ele se oferta, Ele oferta a sua vida. Ele dá o seu sangue em favor dos nossos pecados. Ele é aquele que assume a nossa culpa para que pudéssemos receber, de fato, o livramento, a salvação. Ele é aquele que entrega a sua vida, padecendo na cruz do Calvário a morte que seria minha e sua, para que nós possamos ser presenteados com a vida eterna, a vida abundante, que só Ele tem, que só Ele pode dar. Você confiaria em um Deus que sangra? O Verbo virou gente e habitou entre nós, para manifestar na terra a glória do Filho unigênito do Pai. É interessante nós observarmos Atos capítulo 20 e vemos Paulo se reunindo com os presbíteros de Éfeso, e naquela reunião ele então vai dizer de uma preciosidade e de um compromisso e responsabilidade que aqueles presbíteros e que toda a igreja de Cristo tem, de cuidar do rebanho de Deus, da igreja do Senhor, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam que Deus não mediu esforços para cuidar dos seus cordeiros. Ele não mediu esforços para assistir os seus discípulos. Antes se entregou por eles, dando a sua vida, vertendo o seu próprio sangue. Isso é maravilhoso para nós. Nós estamos cuidando do rebanho de Cristo. Nós somos o rebanho de Cristo. Deus, sendo Deus, esvaziou de si mesmo e se identificando com a humanidade, vivendo uma natureza também humana, Ele verteu o seu próprio sangue, o sangue do Filho unigênito do Pai, derramado em favor de nós para a remissão de pecados. Verter sangue e morrer não é muito apropriado para um Deus, mas o nosso Deus assim o fez por nós. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma guerra sangrenta, nós queremos lembrar que alguns poetas ingleses fizeram muitos poemas, e de poemas muitas canções, e eu quero destacar uma de Edvard Chitilo. Ele vai, em um dos seus poemas, destacar a humanidade de Cristo e o triunfo de Cristo na sua humanidade. No poema que é chamado e denominado de Jesus das Cicatrizes, o poeta vai terminar
esse poema dizendo assim: outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas cambaleastes até o teu trono. E as nossas feridas, só as feridas de um Deus pode curar. E nenhum Deus possui feridas além de ti. É o sofrimento de Cristo que traz graça, bondade e cuidado às mazelas, ao sofrimento e à morte dos homens em razão dos seus pecados. Você confiaria num Deus assim? No momento da sua incerteza, no momento da sua dor, no momento da sua fragilidade, no momento das suas impossibilidades, você confiaria num Deus que sangra, num Deus que deu a vida? Você confiaria no momento da sua angústia nesse Deus? Só um Deus como esse, de fato, merece a nossa confiança. Só Ele se demonstrou capaz de sangrar verdadeiramente por nós, é merecedor da confiança do nosso coração. Por isso que a Bíblia nos diz, desafia a confiar no Senhor, porque ninguém tem maior amor do que esse, daquele que padeceu as dores que padeceu, e que foi capaz de dar a vida pelos seus amigos. Que o Senhor seja gracioso para conosco, recebamos de Deus os cuidados, possamos confiar nesse Deus que já deu prova de grande amor, já se entregou por nós, é aquele que deu vida por nós, é aquele que pode nos conceder as demais coisas, as quais Ele sabe que carecemos também.